Olá pessoal, hoje o bate-papo aqui nosso vai ser a respeito de um tema que foi muito pedido, que é rosácea. Hoje o Luiz é um dos dermatologistas que mais dá aula nos congressos brasileiros de rosácea, mas essa nossa conversa aqui ela é dedicada para o paciente, para ele entender um pouquinho mais como que a gente raciocina ao atender um paciente com rosácea. E eu vou ficar mais de entrevistadora para que vocês possam aproveitar ao máximo aí esses conhecimentos dele. Espero que vocês aproveitem. Então vamos lá, Luiz, o que é rosácea? Bom, lá pessoal, a rosácea é entendida hoje como sendo uma doença cutânea ou cutânea ocular, uma vez que ela também pode comprometer os olhos. Ela é um processo inflamatório, então aquelas manifestações que a gente enxerga clinicamente, elas são fruto de um processo inflamatório subjacente e que tende a ser crônica. Ela também é um problema que tende a comprometer mais o gênero feminino, especialmente numa faixa etária que vai aí dos 30 aos 50 anos, apesar de poder comprometer homens e também poder comprometer tanto crianças como idosos. Tá, é simples assim, todo paciente com rosto vermelho, com bolinhas que surgem de repente, ele tem rosácea? O diagnóstico é tão simples assim? Olha, não é simples mesmo para olhos treinados. Existe uma série de situações clínicas que a gente fala que podem se superpor. Então, a mais comum delas é a acne da mulher adulta, que ela pode dar também o que a gente chama de pápulas e pústulas, né, que são bolinhas vermelhas e bolinhas de pus, mas a gente pode pensar em uma série de condições. Então, existe um problema comum chamado dermatite seborreica, existe um outro problema que não é tão comum, mas é grave, que é o lúpus eritematoso, e mais uma série de outras condições que são cutâneas, que se apresentam nessa região e que podem mimetizar a rosácea. Então é muito importante que você faça uma avaliação minuciosa para conseguir distinguir entre essas diferentes condições. E às vezes é preciso até mais de uma consulta para a gente conseguir, de fato, estabelecer esse diagnóstico de uma maneira bem clara. E os gatilhos? O que são esses famosos gatilhos? O que evitar? E faz algum comentário a respeito do uso da máscara durante a pandemia. Olha, os gatilhos são determinadas situações ou determinados produtos que promovem o desencadeamento da rosácea, ou pioram a rosácea. Então foram feitos já estudos com dezenas, centenas, milhares de pacientes e o mais comum de todos esses gatilhos é o ultravioleta. Então o agente que tem maior ultravioleta é o sol, então após a exposição solar a gente pode observar uma piora. Mas existem outras circunstâncias que a gente considera gatilhos importantes também. Então, o uso de bebidas alcoólicas, o uso de cosméticos, temperaturas extremas, então tanto o frio extremo como o calor extremo. E existe uma escala, diversos diferentes tipos de produtos, então podem ser considerados gatilhos. No último ano, em virtude do uso da máscara, com relação ao equipamento de proteção individual para o Covid, para a pandemia que a gente tem experimentado desde março de 2020, a gente percebeu que uma série de pessoas desenvolveu uma piora de condições na face, especialmente nessa região que a máscara recobre. Então, a acne, a rosácea, uma outra condição que a gente também observou que é a dermatite perioral, enfim, uma série de situações que podem piorar. E essa máscara, ela piora quanto mais tempo a gente deixar e quanto mais oclusiva ela for. Então, se eu tiver condições de utilizar a máscara por um menor tempo, claro que isso vai depender das suas condições de trabalho, daquela atividade que você desempenha. E uma máscara que não seja tão oclusiva, isso também pode ser positivo. Tudo bem. E fala agora um pouquinho a respeito do skincare, por que ele é tão importante e o que é o SINDET, que a gente fala tanto no consultório. Olha, skincare é um termo do inglês, skin, pele, care, cuidado. Então, o cuidado com a pele, ele é recomendado em todas as diferentes manifestações da rosácea. E a gente compõe esse skincare basicamente de 3 diferentes produtos. Então, o uso de um produto de limpeza, que seja apropriado, o uso de uma hidratação que seja adequada e uma fotoproteção que seja também adequada. Por quê? Os pacientes com rosácea, também hoje a gente já tem estudos comprovando isso, eles podem ter e têm, na maioria das vezes, alterações na barreira cutânea. Então, se eu usar produtos que sejam inapropriados, uma barreira que já está danificada vai se danificar ainda mais. Então, o termo que você colocou, SINDET, que significa Synthetic Detergent, ele é um tipo de produto de limpeza que normalmente tende a ser menos agressivo e
e, consequentemente, não piorar essa barreira que já está danificada. E hoje a gente tem no mercado uma série de produtos feitos para o paciente com pele sensível, né, Luiz? E água termal, água micelar também para limpeza dessa pele é muitas vezes utilizada, é bem interessante. E o antibiótico oral, os dermatologistas são conhecidos como os médicos que prescrevem antibiótico oral por um tempo muito longo, mais longo. O que você tem a dizer a respeito deles? Olha, existe espaço sim ainda, a gente tende a utilizar mais esse tipo de medicamento com uma atividade anti-inflamatória, mas existe também um consenso geral, mundial, em que a gente tende a restringir o uso desses medicamentos por um período máximo de 3 meses, 12 semanas. E claro, isso vai depender muito de caso a caso, do impacto que aquela pessoa tem e da intensidade do problema que ela está vivenciando. E a isotretinoína oral, que é o famoso Roacutan, ele tem espaço no tratamento da rosácea? Fala um pouquinho a respeito sobre isso. Com certeza tem também. Agora, quando a gente utiliza a isotretinoína, o Roacutan, nesses pacientes, a gente tem que ter uma série de cuidados que são diferentes daqueles que a gente tem quando a gente vai fazer um tratamento com a isotretinoína num paciente adolescente com acne. Então, normalmente tendem a ser doses menores por períodos também menores, enfim, tem uma série de características especiais, mas tem sim um espaço com certeza. E a tecnologia, o que você indica, o que você pode falar para a gente? Olha, em geral, a tecnologia, o que a gente mais utiliza é a luz intensa pulsada, que tem um papel nas manifestações da rosácea. A gente utiliza também o LED, eventualmente, mas eu queria até que você tecesse alguns comentários a respeito disso, porque aqui você é que faz mais essas tecnologias, né? Normalmente a gente leva o paciente para fazer tecnologia quando a gente está naquele estágio de um eritema mais persistente, que a gente tem menos armas para utilizar. E a tecnologia também não vai curar a rosácea, mas ela ajuda nesse controle das telangiectasias e dessa vermelhidão persistente. Então, normalmente, a gente lança a mão da luz intensa pulsada, do dye laser, no nosso caso é o VBIM, que a gente tem acesso a ele. Algumas vezes a gente leva e coloca realmente o paciente na LED e isso nos ajuda a manejar esse paciente e os pacientes ficam felizes porque ele tem outros ganhos, assim, de uma melhora de qualidade de pele, de textura. Então esses aparelhos já são bem seguros para serem utilizados no paciente de pele sensível, né? E procedimento estético, Luiz, assim, os pacientes às vezes nos perguntam quando que esse paciente, além da luz pulsada, né, ele pode fazer algum outro procedimento para rejuvenescimento. Então, assim, o que você acha sobre isso? Olha, de uma maneira geral, a pele do paciente com rosácea é uma pele mais sensível. Então, peelings, lasers que sejam mais agressivos, a gente tende realmente a restringir bastante. Agora, a toxina botulínica, de uma maneira geral, é muito bem aceita, ela pode ser até utilizada como tratamento da rosácea em algumas situações específicas. Em outras situações, então, por exemplo, se eu quiser fazer um preenchedor, eu prefiro antes fazer o controle do processo inflamatório para, num segundo momento, aí fazer sim o tratamento estético. E a gente sabe, veja bem, gente, nós estamos falando de uma paciente que normalmente é do sexo feminino, que está na fase aí dos 30, 40, 50 anos, que tem o desejo de se cuidar e que não é nenhum problema, é só você escolher o procedimento certo, no momento certo, para que você possa não ter nenhuma piora no quadro da rosácea. Quando a gente vai fazer esses injetáveis no paciente de pele muito sensível, a gente higieniza muito o rosto. Então, logo depois que a gente aplica, por exemplo, um bioestimulador ou um preenchedor, é interessante a gente dar uma hidratada nessa pele, pedir para o paciente caprichar mais nesse skincare naqueles próximos dias, para a gente realmente não ter um sofrimento. E um procedimento que eu acho interessante no paciente com rosácea é o microagulhamento, que aí você tira aquele aquecimento do laser e aí você pode estimular colágeno com um procedimento um pouco mais simples. E muitas vezes eu associo o microagulhamento com a luz intensa pulsada. O que realmente a gente procura evitar são os procedimentos mais agressivos, né? Tipo o peeling ou os lasers mesmo, ablativos ou não ablativos. Isso aí. Só para chamar a atenção também que a luz intensa pulsada, além de melhorar a pele, melhorar a textura e os vasinhos, existem estudos hoje que podem melhorar até a rosácea ocular, né? Que é um ganho que às vezes é difícil da gente obter. Então aproveita aí e fala o que é a rosácea ocular, a porcentagem de pacientes que tem esse acometimento ocular
E quais os sintomas que esse paciente apresenta para nos chamar a atenção? A rosácea ocular ela pode comprometer até 50% dos pacientes com rosácea e esses quadros oculares eles têm um comportamento distinto da rosácea cutânea. Como assim? Às vezes eu posso ter uma rosácea ocular grave e uma rosácea cutânea leve e vice-versa. Então é interessante que você tenha algum dermatologista que tenha conhecimento nessa área, porque muitas vezes o oftalmologista tende a achar que é um problema dermatológico e o dermatologista achar que é um problema oftalmológico e aí a pessoa fica sem uma abordagem mais assertiva. Bom, as manifestações são extremamente variáveis, existem casos graves que não são frequentes, eles são raros, mas que podem evoluir até com perda de visão, mas o mais frequente é a gente ver um olho vermelho, uma sensação de corpo estranho, alguma sensação de irritação ocular crônica, a gente pode ter ordéolos também, que são pequenas obstruções de glândulas nas pálpebras, enfim, é uma gama muito grande. Para aqueles casos mais leves, a gente tende a nós mesmos abordarmos. Agora, quando são casos mais graves, aí você tem que ter a colaboração de um profissional da oftalmologia. Então, passa a sua mensagem final aí para os pacientes. Olha, é um problema que teve muitas evoluções no tratamento. Hoje a gente consegue oferecer respostas que são consistentes e duradouras. Então, se esse é um problema que te preocupa, vale a pena sim você procurar um profissional para que você faça um tratamento e te ofereça um alívio. Espero que vocês tenham aproveitado. Tchau, Um abraço.